Fala, pimpolhos do sétimo ano, aqui quem fala é o professor Leonardo, dando prosseguimento aos nossos estudos. Na nossa última aula, nós conversamos sobre a formação dos estados nacionais. Vocês estão bem lembrados, nós vimos a transição do período feudal, né, da Idade Média, para o período da Idade Moderna, né, com a formação aí desses estados modernos, na qual se centraliza os feudos, né, a partir do surgimento dos burgos, centralizaram-se e criaram, né, esses estados fortes. Antes o poder era completamente descentralizado, agora ele se concentra na figura de um soberano, né, que é o rei, né? Lembrando que a gente também conversou sobre um aspecto chamado de absolutismo, que vai ser muito importante para a gente entender, né, esse novo tema que a gente vai trabalhar, que é o chamado mercantilismo. E o que seria, né, o mercantilismo nesse contexto histórico? Basicamente, o mercantilismo é o conjunto de práticas econômicas que vão caracterizar o período dos estados absolutistas, né? Aqui vocês podem nos acompanhar a partir da página 222. Vamos ver aqui a primeira definição que o livro nos traz. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas. A gente vai ver característica por característica dessas práticas econômicas. Essa aula é também uma aula de transição, ela talvez fique um pouco mais curta, mas nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa entre o século XV e o século XVII, né? Ali bem naquele período do expansionismo, né? Principalmente luso e espanhol, né? Que representava uma das características mais marcantes das monarquias absolutistas. Isso porque o mercantilismo tinha como base a caracterização de uma forte intervenção do Estado na economia e na formação de fortes estados nacionais. Ora, pensamos, o Estado agora ele é a base de tudo, transmutado na figura do rei, o rei, coroa, certo? Essa é a figura principal do Estado absolutista, né? Então, ele se concentra na figura, lembrando a frase lá do rei francês, o Estado sou eu, certo? Então, essa concentração ela vai se dar através da forte intervenção do Estado. O Estado vai controlar a economia de uma forma como um todo. E como é que funcionava a mentalidade dessa galera nesse período? Seguinte, hoje a gente sabe que para um país ser forte, para um estado ser forte, não necessariamente ele tem que ter acúmulo real de riquezas, né? Por exemplo, ouro, que a gente vai ver bastante aqui. Um estado ele pode ser forte a partir do impulsionamento da sua economia, a partir de giro de empresas e por aí vai. Nesse momento não, eles acreditavam que a riqueza residia no acúmulo de prata e ouro, que a gente vai ver e vai chamar isso de metalismo. Guardem já para quando a gente for ver as características principais do mercantilismo. Então, para eles, vocês lembram, talvez não sejam da época de vocês, mas tinha um personagem, pesquisem, que é bastante legal, chamado Tio Patinhas, né? É o tio do Pato Donald. Tio Patinhas, ele tinha a casa dele, e na casa dele ele guardava todo o dinheiro que ele tinha dentro da casa dele. Hoje, ninguém faz isso, né? Hoje o seu dinheiro está no banco, né? Está investido em ações, você pode ser muito rico, mas não ter dinheiro físico, mas você é dono de empresa, você é dono de casas, imóveis, né? E por aí vai. Nesse período não, para você, eles tinham a ideia de que a riqueza ela estava concentrada no acúmulo de metais preciosos. Mas não era só isso. Então, a partir dessa noção, a gente vai ver todo um esforço do Estado para se tornar forte perante os outros, na tentativa de acumulação desses metais. Então, a partir de agora, nós vamos ver as principais características do mercantilismo, certo? Vocês podem acompanhar aí na página 222.
Primeira característica é intervencionismo estatal, como eu já tinha elencado antes. Quando o Estado interfere diretamente na economia através do controle de preços, impostos, quantidade de produtos comercializados. Ou seja, havia um controle total desse Estado na economia do período. Né? Eles controlavam quanto vai custar cada produto, qual a quantidade que cada indivíduo pode vender desse produto, né? Todas as relações de impostos, né? Não era uma questão de voto, né? Que a gente elege nossos representantes hoje e eles vão construir os impostos, né? De uma forma teoricamente democrática. Não, lá eles mesmos intervinham, né? Daí o termo intervencionista, e aplicavam seus impostos. Isso fazia com que eles tivessem controle total, né? Da questão do mercado, certo? Então, o primeiro ponto é intervencionismo estatal. O Estado, né, na figura do rei e seus ali funcionários, digamos assim, intervindo na economia. Segundo ponto, muitíssimo, talvez central aí do mercantilismo, é o chamado metalismo. O que é o metalismo? O nome já dá a dica de metal, né? A acumulação de metais preciosos, ouro e prata principalmente, com o objetivo de aumentar as reservas, principalmente para financiar soldados mercenários e facilitar as transações comerciais. Ora, além de ter esse controle total, né, da economia e ter grandes reservas, ele também financiava um exército muito forte. Lembrando que essa é uma das características que criou os Estados Nacionais, a criação de um exército forte para proteger suas delimitações geopolíticas, digamos assim. Terceiro ponto muito interessante, que de certa forma ele é usado hoje em dia muito, é a questão do protecionismo. Hoje nós temos as chamadas alfândegas, né, que é o controle de entrada e saída de produtos, né, exportados e importados, por exemplo, aqui do Brasil. Né? O que diz o protecionismo? Valorizar os produtos nacionais através do aumento das taxas alfandegárias de produtos importados, o que tornava mais caro. Digamos assim, nós temos aqui esses dois produtos. Esse aqui é brasileiro, esse aqui é argentino. O produto brasileiro ele custa no mercado R$2. Lá na Argentina, esse mesmo produto ele custa R$1. Só que quando o argentino traz esse produto para o Brasil, esse produto aqui, que é argentino, vai ter o imposto em cima dele. Então, o que era R$1, ele vai ter o acréscimo de mais R$2 ou R$3, digamos, R$3, que é bem absurdo assim que eles faziam mesmo. Então, esse aqui vai custar R$4, e esse mesmo produto brasileiro vai custar R$2, apesar de que a preço de custo esse sairia muito mais barato. Então, quem você compraria? Obviamente que você compraria do seu país, porque as taxas alfandegárias elas ficam muito mais caras. Então era uma forma de, o nome já diz tudo, proteger, protecionismo, proteger os seus produtos, né? Ok? Aqui é uma treta muito pesada que vai ter, lembrando que a burguesia que ajudou esse Estado Nacional a surgir, e esse rei, né, esses reis a ficarem no topo, mas vai ter uma treta muito interessante aqui, que é o outro ponto chamado monopólio comercial. O Estado concedia à burguesia o controle de atividades mercantis e manufatureiras, ou seja, da produção. Só que esse controle não estava na mão dos burgueses. Esse controle estava na mão do Estado, ele concedia aos burgueses. Então, de certa forma, havia um controle total do Estado dentro da economia. Conseguem entender? E aí entra o nosso último tópico, para a gente entender bastante essa questão do mercantilismo, relacionado também ao terceiro tópico, que é o protecionismo, que é a chamada balança comercial favorável. Ou seja, você tem uma balança comercial favorável, ou seja, vai ter que ser favorável para você. E como é que isso funciona? A prática de mercado existe duas vias. Eu exporto, ou seja, vendo produtos, e importo, compro produtos. A minha ideia é eu vender mais do que comprar. Ou seja, eu tenho que produzir mais coisas para exportar do que
eu precisar para comprar de fora. Ou seja, eu tenho que produzir internamente. Eu não posso produzir, se eu deixar de produzir, eu tenho que comprar de fora. Então, o que sai tem que ser mais do que entra. Entende? De questão relacionada à venda, a mercado. Então, gente, essas são as principais características do mercantilismo. Como atividade, eu quero que vocês façam um resumo da página 223 até a página 225 de como foi especificamente cada a ação desse mercantilismo em diferentes países europeus. E como atividade, da página 225 até a página 227. Grande abraço, até a próxima.